Graça e paz. Boa tarde. Que gente linda, que mulherada cheirosa, bonita. Quantas rosas nesse jardim. Muito obrigada pela presença de cada uma. Tem algumas chegando ainda. Que bênção estarmos reunidas. E eu queria começar agradecendo aqui as nossas convidadas. Eu sei que nós temos algumas coordenadoras que aceitaram o nosso convite e são de outras igrejas aqui da nossa cidade. Então, a Laude, vem aqui um pouquinho, Laude, eu vou chamar minhas coordenadoras aqui na frente. A Laude é lá da Igreja Batista do Jardim Santina. Lá também tem um grupo de Déboras, muitas mulheres orando. Temos a Nilce Helena, que é lá da Igreja Metodista Central de Limeira, mas está junto com o Parque Hipólito também, lá a congregação, estamos juntas e misturadas. Tem mais algumas aqui de lá, né? A Nilce está representando as Déboras da Igreja Metodista. Deixa eu ver se nós temos mais alguma aqui. Temos a Dani, que é lá da Presbiteriana, da Vila Rosália. Então, aqui em Limeira, nós temos Desperta Débora nessas igrejas. E vou chamar uma das minhas auxiliares aí. Pode ser a Edilane. Está por aí, Edilane? Ah lá. Representando a IPI, que temos várias aí. Então, olha, e nós temos coordenadoras de outra cidade que também vieram aqui. A Vera, lá de Sumaré. Cadê a Vera? Vem cá, Vera. É da Igreja Maria Antônia, lá é Nazareno, do bairro Maria Antônia. Isso, já estivemos lá. Aí nós temos a Fátima Garrido de Jundiaí. Vem cá também, Fátima. Deixa eu ver. Nós temos Vinhedo aqui também. A Fátima está junto com a Carmen, que é de Jundiaí também. Mas nós temos alguém de Vinhedo, olha lá. A Marcinha está aqui, que é de Vinhedo. Deixa eu ver mais alguma que eu esqueci de outra cidade. Aí nós temos irmãs de Iracemápolis. E aqui de Limeira nós temos de várias denominações. Não é só IPI, não. Nós temos aqui, olha, Comunidade Filadélfia. Cadê vocês? Ali. Quadrangular, tem irmãs da Quadrangular por aí que eu já vi. Ah lá, deixa eu ver de onde mais. Tem da primeira IPI aqui de Limeira, a Eni, e umas convidadas aí. Temos lá da Igreja Presbiteriana Conservadora, a Thaís, a Beth, a Márcia. Nós temos da Batista Independente, né? Olha lá, a Adriana, a Nádia. A Mari chegou, tem a Mari também. De qual? Assembleia? Batista Independente também. Tem Assembleia aí também? Olha lá, tem Assembleia, verdade, a Marilda. Ai, o importante é isso, que nós estamos juntas e misturadas. Podem sentar, então. Obrigada. Leve o nosso abraço para as Déboras lá de vocês. E no final do mês de novembro a semana que vem estarei lá na Metodista com as amadas da Metodista, que elas têm um chá também. No final de novembro estarei lá com as da Batista, que já me convidaram. Então é sempre bom estarmos juntas. E para começar, eu gostaria que vocês... Quem recebeu o seu convite, quem não recebeu, recebeu online, né? Que não deu para enviar pessoalmente. Eu coloquei um versículo aqui, todos repararam no versículo que estava no convite? E nós vamos começar então com esse versículo, lembrando que há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Nós temos vivido tempos de sequidão, estava faltando chuva, agora caiu uma chuva abençoada essa noite. Mas nós vivemos tempo de economia de água, tempo que as pessoas estão cansadas, precisando de um refrigério para a alma muitas vezes. E aqui a palavra de Deus traz tudo isso. No convite está:
O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, secos, e fortalecerá os seus ossos. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte, cujas águas nunca faltam. Isaías 58, 11. Que vocês guardem esse versículo, então, em momentos de sequidão, em momentos de falta de esperança. Jesus é a água viva, é Ele que traz esperança para os nossos corações. Ele nos fortalece. E nós vamos começar, então, louvando a Deus. Eu convido o nosso Ministério de Louvor, e nós temos convidadas aqui no Ministério de Louvor hoje, lá da Presbiteriana Conservadora, a Thaís, a Beth, juntas e misturadas com a IPI Nova Europa. Elas prepararam, vai ser o hino primeiro. Nós vamos começar com um hino. Desperta, Débora, mães de joelhos. Então nós vamos lembrar que esse hino fala das promessas de Deus para a nossa vida, que as nossas orações nunca são em vão, que Ele está ouvindo. E da mesma forma que um dia Ele alcançou cada coração aqui presente, dessas mães, dessas tias, dessas avós, dessas mulheres, Ele há de alcançar o coração dos filhos que nós oramos, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Nenhum caso é perdido para Deus. Quando Deus entra, Jesus entra numa casa, Ele transforma o alvoroço, a gritaria, a tristeza em alegria. Vamos louvar então com o hino Desperta, Débora. Vamos ficar em pé, cantar bem bonito, hein? Boa tarde, irmãs. Nós queremos agradecer esse momento e que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e louvar. Amém? Quero tentando roubar das promessas.
Acho que Arara chegou, isso, e Rio Claro chegou? Acho que ainda não, né? Bem-vindas quem está chegando agora. Tu és Deus.
de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor
logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Amém. As irmãs podem se sentar. Amém. Glórias a Deus. Será que Rio Claro chegou? Ainda não? Eu gostaria de chamar o pastor aqui da igreja, apresentar para vocês, para quem não conhece, e já agradecendo todas que puderam vir. Agradecer também os homens, aí os maridos, eu sei que vocês viram no Ministério de Louvor, tem maridos, tem homens aí, nossos adolescentes, nossos jovens que estão acompanhando aqui também, e o pastor da nossa igreja. Agradecer cada uma que pôde estar aqui. Gente, está tudo tão lindo lá embaixo, depois vocês vão ter que ver. Agradecer aquelas mãos de fadas, Luci, Tati, Ângela, que prepararam tudo com tanto carinho. Agradecer a Suzana também, que esteve aí, cada uma que colocou as suas mãos para abençoar. E eu gostaria que o pastor orasse por essas mulheres, trazendo para cada uma esse refrigério que elas precisam. Graça e paz, irmãs. Deus os abençoe. Que alegria tê-las conosco. Um privilégio podermos juntos compartilharmos da graça, do amor de Deus, como entoamos. Louvado seja o Senhor que em Cristo Jesus veio ao nosso encontro e tem nos dado o privilégio de estarmos juntos, unidos em adoração, em gratidão, exaltando o nome daquele que é, que era e que há de vir. Que Deus seja glorificado em todos os atos deste culto aqui no templo, que Deus seja exaltado através do tempo de comunhão, de conversa, de diálogo, de compartilhar. Evangelho é isto, é compartilhar a vida, compartilhar a palavra, compartilhar as experiências, compartilhar daquilo que Deus é e faz nas nossas vidas. Sejam bem-vindas em nome de Jesus e que o Espírito Santo continue conduzindo tudo para a glória e para o louvor dele. Se você quiser e puder, se coloque em pé, nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos na tua presença, exaltado seja o teu nome. Aprove ao Senhor preparar o dia de hoje, aprove ao Senhor preparar esta agenda para que aqui nós estivéssemos. Exaltado seja o teu nome, pois o Senhor trouxe cada filha tua, cada filho teu, a este tempo de adoração, a este templo de consagração, de louvor e de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, porque até aqui tu nos trouxestes. E agora, ó Pai, continuamos em adoração, rogando ao Senhor o teu cuidado, a tua bênção, a tua proteção. Muito obrigado, porque tudo o que nós temos e somos vem de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e em nome dele nós te agradecemos. Que através das canções que entoamos, das orações que chegam à tua presença, da palavra que ouviremos, através da comunhão que estamos tendo e teremos, o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, nosso Ensinador, venha ao encontro de cada um de nós. Tu conheces os nossos corações, Tu sabes o que necessitamos, Tu sabes o que temos enfrentado. Por isso, fala conosco, nós precisamos ser alimentados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Aqui estão mães que oram, que clamam, que intercedem, que precisam da ação poderosa do Teu Espírito nas suas vidas, nas vidas dos seus filhos, filhos biológicos, filhos adotivos, filhos do coração, filhos de oração, que nesta hora
sejam tocados pelo poder dos altos céus, compreendendo que Tu és Deus, aquele que nos visita onde quer que estejamos e ministra aos nossos corações, fortalecendo-nos e ensinando-nos para a Tua glória e para o Teu louvor. A nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração no precioso nome de Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém. As irmãs podem sentar-se. Obrigada. Chegou o momento de ouvirmos a palavra e eu convidei nesse Outubro Rosa, ela que é uma Débora, uma mulher de oração, mas que também tem enfrentado as suas lutas. E esse tema do Outubro Rosa, quando eu pensei, veio à minha mente logo a Andréia. Então, Andréia, venha, nós já oramos, sei que Deus já falou o coração dela e agora nós ouviremos a palavra do Senhor. Graça e paz, amadas, boa tarde. Eu vou confessar duas coisas. Quando eu cheguei aqui, eu lembrei que eu usei esse vestido o ano passado no chá. Falei, nossa, vou repetir o vestido. E eu lembrei que eu sou pequenininha perto desse púlpito. Eu falei, Senhor, como que eu vou enxergar atrás desse púlpito? Porque eu já tinha usado esse púlpito também. Mas eu lembrei de uma coisa maravilhosa, que o mesmo Deus que esteve conosco no ano passado, permanece conosco em todo o tempo. E esse é o Deus a quem nós amamos, esse é o Deus a quem nós servimos, e nós temos a alegria de adorá-lo e anunciá-lo aonde quer que a gente vá, seja por palavras, seja por testemunho, seja por ações, mas Ele continua sendo o amado das nossas almas. E a minha filha fala, mamãe, no mês de outubro você fica na moda, porque todo mundo te convida, né? Mas é uma bênção, porque não tem coisa melhor do que testemunhar do amor, da graça, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E é fato que a nossa humanidade está passando por uma situação muito peculiar. Muitas coisas estão acontecendo muito rápidas. A história humana nunca viveu tantas coisas como estão sendo acontecido agora, né? Estamos passando por tempos difíceis. A pandemia foi um marco, né, de um tempo difícil que a humanidade passou. E quando a pandemia se iniciou, nós recebemos um alerta do Conselho Federal de Psicologia que diziam assim: psicólogos estejam melhor preparados, pois a pandemia que virá após a pandemia será muito pior do que nós vamos enfrentar com uma doença biológica, que era o vírus do SARS, do Covid. O Conselho Federal de Medicina mandou um alerta para os médicos: estejam melhores preparados, pois o que virá depois da pandemia viral será muito maior do que vocês estão vivendo agora. E quando eu recebi esse conselho do Conselho Federal, eu me coloquei a orar, a estudar, e eu falei, Senhor, o meu preparo tem que vir de Ti. Né? A ciência nos ensina muito, mas o preparo tem que vir do Senhor. E naquela época, um pouquinho antes de iniciar a pandemia, estava acontecendo um estudo mundial, onde vários países estavam participando desse estudo. Então, a pesquisa era como que estava a saúde mental dos jovens universitários em alguns países. Então, países da Alemanha, Inglaterra, Suíça, Japão, China, a pesquisa era quase que mundial. E os estudos preliminares mostraram que 15% dos jovens sofriam algum tipo de transtorno mental, algum tipo de sofrimento psíquico. Chegou a pandemia, a pesquisa precisou ser interrompida, e logo após a autorização para voltar à pesquisa, essa pesquisa continuou. E pasmem, meninas, há pouco mais de um ano, saiu o resultado dessa pesquisa. O que era 15% de jovens sofrendo algum tipo de transtorno psíquico, de sofrimento psíquico, passou para 85% dos jovens.
Os nossos filhos sofrem, a nossa geração que veio depois de nós sofre. Os dados mundiais dizem que até 2030, 79% das mulheres, segundo a ciência e não a palavra de Deus, serão acometidas por algum tipo de câncer. Tudo isso começou talvez antes da pandemia, mas o que aconteceu aqui no período da pandemia, no isolamento, nós deixamos de nos cuidar. Não existia como agendar consultas, porque as consultas foram canceladas, era só urgência e emergência. As cirurgias eletivas foram canceladas, as UTIs foram ocupadas por leitos de pessoas acometidas da Covid. E o que nós sofremos foi 2 anos sem exames, sem autocuidados. E eu entrei nessa estatística. Nesse período, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E tenho até então, até esse momento, recebido a graça e a misericórdia de Deus, de apesar do câncer estar se avançando, eu permanecer avançando também. Eu permanecer caminhando, permanecer em pé, permanecer adorando a Deus. Mas, igreja, é momento de nós olharmos principalmente para como anda a nossa vida espiritual. Como tem andado a nossa vida espiritual. Nós temos passado por dias difíceis, desafiadores, mas nós precisamos entender que Deus precisa conduzir a nossa vida. Ele precisa permanecer sendo o Senhor da nossa história. Os nossos olhos precisam permanecer fitos, atentos ao Senhor. E quando a Lúcia me convidou, logo no início do ano, para esse encontro, e ela me deu o tema, eu adorei ao Senhor e me coloquei em oração, e o tema é: ainda que venham ventos contrários, eu me alegrarei no Senhor. E de 1 mês e meio para cá, me dedicando mais ao estudo da palavra, o Senhor me trouxe a memória de que, desde que o pecado entrou no mundo, nós estamos passando por grandes travessias na nossa vida. E essas travessias são marcadas por ventos favoráveis e por ventos contrários. Mas o fato é que todas nós estamos atravessando um momento na nossa vida e na nossa história. E hoje eu quero dedicar a duas passagens bíblicas que falam de travessias. A primeira delas, eu quero que você abra no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 21 até o 25. Mas nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, a Tua palavra está aberta. Nós temos a certeza da Tua presença conosco. Nós temos, ó Senhor Deus, a certeza de que nós não temos para onde ir, porque o Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso nós escolhemos estar nesse sábado à tarde aqui, ó Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer e para Te adorar. Pai, nós temos a certeza que o Senhor é que conduz as nossas vidas. É o Senhor que está conosco nas travessias, nas batalhas, nas intempéries do dia a dia. Nós sabemos que mesmo quando os ventos contrários vêm sobre nós, é o Senhor que é o forte sopro para nos fortalecer, ó Senhor Deus, nesses ventos, nessas tempestades. Pai, visita cada coração nessa tarde. Fala conosco, ó Senhor, que não seja apenas uma palavra ministrada, mas seja o Senhor a ministrar a nossa mente, o nosso coração. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Êxodo 14, do verso 21 ao 25. Lúcia, eu quero pedir um favor para você. Faz assim para mim, por favor, quando você quiser que eu termine em 10 minutos. Tá? Porque eu esqueço do tempo. Êxodo 14, do 21 ao 25, vai dizer assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor soprou um forte vento leste durante aquela noite, e fez com que o mar se retirasse, tornando terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram qual muralhas à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles.
todos os cavalos de Faraó e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, logo ao final da madrugada, o Senhor da coluna de fogo e da nuvem viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento. Emperrou todos os carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade e atolassem. E então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Essa é a primeira caminhada que nós vamos compartilhar nessa tarde. Essa é a primeira travessia. Deus havia dado uma promessa ao povo hebreu de que a vida deles no Egito duraria 400 anos, mas eles sairiam de lá, eles voltariam para a terra que mana leite e mel. A promessa havia sido feita quando eles estavam num momento bom no Egito. José ainda era governador, ele trouxe todo o seu povo, mas um dia o Senhor dá uma palavra para José, revelando, e José chama os seus irmãos e fala: é certo que o Senhor nos visitará, e Ele nos tirará daqui, o Senhor nos levará de volta para a nossa terra, e quando isso acontecer, levem consigo os meus ossos, eu não quero ser enterrado nessa terra. O Senhor tinha dado uma visão profética a José, o Senhor tinha lançado uma promessa, mesmo quando tudo estava indo bem. E vieram os tempos difíceis, vieram os tempos de escravidão, o tempo de luta, mas aí o tempo da libertação chegou. E o povo ia fazer uma grande caminhada para a terra prometida, pelo meio do deserto, conforme Deus havia prometido. E essa caminhada começa aqui em Êxodo, vocês conhecem a história, e ela vai chegar lá no livro de Josué. Abram comigo rapidinho, capítulo 3, verso 15 e 16, diz assim, Josué capítulo 3, verso 15 e 16, e quando os que levaram a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. E as águas que vinham de cima pararam de correr, se levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Ada, que fica do lado de Serão. E as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. E o povo passou adiante de Jericó. O povo passou adiante de Jericó. Vocês percebem que nós temos duas travessias. Uma saindo, fugindo do seu inimigo, um povo que o escravizou, Faraó indo atrás deles, o povo saindo do Egito, e essa nova travessia, eles entrando para a terra prometida. Nas duas, o Senhor com eles. No primeiro dia que eles começaram a caminhada, Deus já colocou a nuvem e a coluna de fogo, para mostrar para aquele povo que eles não estavam sozinhos, que era Ele que estava dirigindo, que era Ele que estava conduzindo, que eles não precisavam ter medo de nada. Se vocês verem na história, no primeiro dia já tinha nuvem, na primeira noite já tinha coluna de fogo. Deus falando para aquele povo: não precisa ter medo, está tudo bem. Quando a gente vai nessa última travessia, não tinha mais nuvem, não tinha mais coluna de fogo, porque eles não precisavam mais. Amadas, nós precisamos entender que Deus sabe o que nós precisamos em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus sabe aquilo que eu e você precisamos para continuar a nossa caminhada. E enquanto nós precisarmos de uma situação física para fortalecer a nossa fé, Ele vai nos mostrar algo físico para fortalecer a nossa fé. E quando Ele vê que a gente não precisa mais disso, a manifestação física não existirá, porque a nossa fé está fortalecida no Senhor. E aquele povo entendeu que a nuvem e a coluna não precisava mais estar com eles. Mas uma coisa que nós precisamos entender de uma vez por todas é que enquanto nós estivermos aqui, as travessias da nossa vida nem sempre serão flores. As travessias da nossa vida nem sempre serão de alegria.
Se eu perguntar para você nessa tarde alguns testemunhos das lutas que você tem enfrentado, talvez a gente passe o mês todo aqui compartilhando as lutas. Cada uma de nós está passando por um momento dessa vida em travessia. Cada uma de nós está enfrentando um vento contrário, está enfrentando uma luta contrária. Mas cada uma de nós temos que entender de uma vez por todas que nós não estamos sozinhas. É o Senhor que caminha conosco nessa travessia. Há um Deus fazendo milagres em todo o tempo. Um Deus que derramou as 10 pragas no Egito. Um Deus que conduziu o povo. Um Deus que atolou carruagem no meio do mar. Um Deus que passou uma noite toda soprando um vento do Oriente para abrir aquele mar. Um Deus que não deixa de se manifestar na nossa vida. Ele está sempre conosco. Às vezes a caminhada na nossa travessia, o vento está tão forte que a gente enverga. O vento está tão difícil que a gente se sente desamparado. O vento está tão na nossa frente que nos cega. A gente não consegue olhar um passo adiante. Mas é nesse momento, mais ainda, que nós temos que ter a certeza que esses ventos não podem diminuir a nossa fé e a nossa certeza que Ele está conosco. Sabe que a minha filha, Isabela, quando nós viemos de Goiás para o interior de São Paulo de volta, ela tinha 9 anos. E ela sempre estudou em escola confessional em Goiás, e a gente tinha uma igreja mais carismática, mais avivada, com bastante manifestações espirituais, e ela tinha crescido nisso, então ela tinha um estilo de vida diferente. E quando nós viemos para Piracicaba, ela foi estudar num colégio secular e ela foi vítima de bullying. As meninas falavam que ela era esquisita, eles desprezavam a Isabela e ela estava sofrendo muito com isso. E eu comecei a orar, eu falava: filha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Peça para Deus te dar olhos espirituais para você ver além das circunstâncias. E fui trabalhando. Você tem que olhar as coisas boas que acontecem. Um dia ela chegou em casa, ela falou assim: mãe, você não sabe o que aconteceu? A professora na feira de ciências falou que a gente vai falar sobre alguns países. E ela colocou o nome de 4 países na lousa. Um deles, mãe, era a Turquia. Quando eu li Turquia, eu falei: Senhor, comecei a orar na hora, mãe. Eu quero fazer parte do grupo que vai pesquisar a Turquia. Senhor, me dá, Senhor, essa graça, eu quero ficar no grupo da Turquia. Aí a professora escolheu 4 colegas da sala, eles foram na frente, lá onde estava escrito o quadro, e os colegas começaram a chamar quem eles queriam para o grupo. Ela: mãe, eu nem escutava eles chamar, porque eu fechei o olho e comecei a orar. A única coisa que eu pedia era para ser a Turquia. Mas, mãe, quando eu abri o olho e olhei do lado, só eu e a Mariana que não foi escolhida. Ali o meu coração já rasgou, né? Eu falei: Senhor, eu tenho ensinado essa menina, olha a situação que ela se enfrenta. Aí, engole o choro, né? Eu falei: filha, e aí? Mãe, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, bem que você falou que eu tinha que ver coisas boas. Eu não fui escolhida, Ele deixou eu escolher, mãe. Eu escolhi a Turquia. E estava numa alegria tremenda. O que é que os nossos olhos têm visto? Os nossos olhos precisam escolher ver a ação de Deus, mesmo quando tudo pareça o contrário. Naquele momento, a Isabela escolheu ver a ação de Deus. Ela nem percebeu que ela não foi escolhida, porque ela pediu para Deus que ela queria escolher. E assim Deus fez. Como estão os nossos olhos espirituais diante das dificuldades que nós estamos enfrentando? Onde é que os nossos olhares estão repousando quando os ventos contrários vêm na nossa vida? Nós precisamos alinhar os nossos olhos àquele que pode fortalecer a nossa fé. Aquele povo sai do Egito, chega na terra prometida. Eu não sei em que parte da jornada você está. Eu não sei se o vento está contrário ou está favorável. Mas eu te convido a continuar olhando para aquele que vence batalhas e que faz com que as promessas dele se cumpram nas nossas vidas, no nome de Jesus. Mas se tem uma coisa que nos impede de ver os milagres de Deus, de ver a graça e a misericórdia de Deus, é o medo e a murmuração. O medo e a murmuração nos impedem de ver a graça e a misericórdia de Deus. Eu vou ler aqui com vocês o que nós já lemos, o Êxodo capítulo 10 que nós lemos, no versículo 13,
O povo estava com medo, desesperado, porque estava vindo um exército do faraó contra eles, e eles iriam morrer, e eles começam a blasfemar, a murmurar e a chorar, e diziam para Moisés: Moisés, a gente falou que a gente não queria vir, acaso não tinha cova suficiente no Egito para enterrar a gente, acaso não tinha isso ou aquilo, a gente falou que não ia dar certo, e eles murmuravam, eles blasfemavam, eles choravam, eles estavam desesperados, eles estavam com medo. O medo faz parte da nossa vida. Tem dia que a gente é movida, é paralisada pelo medo, mas o medo não pode ser maior do que a nossa força. E naquele medo que eles estavam, eles não conseguiam ver os sinais que as minhas amigas de Piracicaba chegaram. Os sinais que o Senhor já estava mostrando desde que as pragas chegaram. E aí, Moisés diz em nome de Deus no verso 13: não tenha medo, fiquem firmes e observem o Senhor realizar hoje a sua obra de salvação em favor de vocês. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão mais tornar a vê-los. Agora o versículo 14, é incrivelmente para mim. Moisés continua e diz assim: o Senhor guerreará por vocês. O Senhor é quem vai guerrear por vocês. Quanto a vocês, calem-se, calem a boca, parem de falar, parem de murmurar. O Senhor guerreará por nós. O Senhor é que nos faz vencer a peleja. Meninas, tem lugar aqui na frente, venham aqui pertinho. O Senhor é quem faz com que a batalha seja vencida. Mas uma coisa que nos impede de ver a graça e os milagres de Deus é o medo e a murmuração. Faz sentido? Faz sentido para mim? E uma coisa que eu tenho orado constantemente é: Deus, tira a murmuração da minha vida. Eu não quero murmurar, eu não quero reclamar. E muitas vezes a gente tem umas murmuração que a gente fala que é oração, mas não, é murmuração mesmo, viu? Ah, Senhor, justo agora que eu achei que ia dar certo, Senhor, vem uma crise e as coisas dão errada. Ah, Senhor, justo agora que a minha filha largou daquele namorado, eu achei que ela ia voltar para a igreja, ela piora, Senhor. Isso não é oração, não, isso é murmuração. Isso é murmuração. Nós temos que agradecer, nós temos que ser gratas. E o medo nos paralisa e nos impede. Aquele povo com medo estava paralisado e impedindo que os olhos deles fossem abertos e vissem o milagre. Igreja, a gente anda falando demais. E o Senhor nos chama a se alegrar no Senhor, a se alegrar nele. Quando o vento contrário vem, se alegre. Adore, agradeça. Não é fácil, mas também não é impossível, não. É um exercício que nós temos que fazer. Nós precisamos exercitar. É o Senhor quem vai guerrear por nós. E aí, esse cala-boca veio lá na saída, quando o Mar Vermelho ia abrir. E esse povo caminhou 40 anos no deserto. E eles não aprenderam não, porque acabaram de passar o mar, eles murmuraram de novo. O Senhor nos trouxe aqui para fazer passar fome? Acaso a gente veio aqui para morrer? Estou com saudade da cebola do Egito. Quem tem saudade de comer cebola? E eles tinham saudade de comer cebola. Vinha um maná todo dia. Aí o Senhor manda um monte de codorniz, porque eles queriam comer carne. E eles permaneceram reclamando. Permaneceram murmurando, mas o Senhor continuava manifestando a sua graça, o seu poder e os seus milagres. E por 40 anos esse povo permaneceu no deserto, porque Deus tinha algo a ensinar para eles. Mas o que me atrai os olhos é que quando eles chegam no Jordão, que eles vão atravessar o Jordão, até então eles fugiam dos inimigos, agora eles iam enfrentar o inimigo, um povo feroz, um povo mau, um povo vil, um povo violento que sacrificava os seus filhos ao Deus daquela terra. E o Senhor dá uma ordem para eles: vocês vão, por 6 dias, dar uma volta pelas muralhas de Jericó, em silêncio. Olha o cala a boca de novo. Não reclama não, só obedece. Por 6 dias, uma volta por dia em silêncio.
No 7º dia, 7 voltas. 6 voltas em silêncio. E na 7ª fazendo o maior barulho. E aquele povo entendeu o que era obediência. E aquele povo entendeu o que era cumprir o mandamento do Senhor na íntegra. Nós precisamos entender o que é obediência. O Senhor honra a nossa obediência. Pastor, eu peço licença para falar algo que tem incomodado muito o meu coração. Nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas cristãs estão relativizando a obediência. O que importa é o coração. Ai, Deus conhece o seu coração, não precisa ir na igreja. Ai, Deus sabe do meu coração, hoje eu não estou afim, porque Deus conhece. Não! É mandamento, é palavra, nós não podemos relativizar a obediência. Aquelas muralhas caíram porque eles foram obedientes, eles seguiram da forma como tinha que ser feita. Eu ouvi um teólogo dizendo que nós precisamos atualizar a Bíblia, porque nós precisamos inserir algumas questões sociais que a igreja precisa aceitar. Nós não podemos relativizar a obediência, nós precisamos permanecer obedientes à palavra de Deus. E a obediência é indispensável para quem quer fazer as travessias dessa vida. Porque quando mesmo vêm os ventos desfavoráveis, o Senhor permanece nos abençoando. Aquele povo, quando saiu do Egito, eles não entenderam o que era obediência. E eles caminharam por um deserto até entender 100% o que é obediência. E quando isso aconteceu, eles conseguiram contemplar os milagres. Vocês sabem que a história, arqueológica diz que as muralhas de Jericó, elas caíram em 2 partes, os muros caíram em 2 partes. E pasmem, eles não caíram de fora para dentro, eles caíram de dentro para fora. Prova inequívoca de que quem age é Deus e não nós. Ah, Andréia, mas assim, o cantor de ópera, quando tem a sintonia da voz com a ressonância, faz trincar a taça. Será que não foi eles louvando, adorando o que fez cair? Pode ser, mas caiu de dentro para fora. Caiu de dentro para fora. Deus mostrando que o nosso papel é obedecer e adorar. E o milagre, ele vem. Mas dizem também que no meio do povo hebreu, no meio do povo de Israel, tinha egípcios. Porque a história afirma e tem dados que muitos egípcios saíram junto com o povo hebreu do Egito. Alguns porque falaram assim, eu não vou ficar aqui para ver mais praga, não. Outros porque tinham se convertido ao Deus hebreu, ao Rei dos Reis, e gostariam de adorá-lo. Outros porque viam os hebreus carregando muito ouro e muito dinheiro, e eles queriam ir juntos. E outros porque viam um povo correndo e foi correndo atrás. Mas existe uma linha de teólogos que diz que a murmuração começou com os egípcios. Porque o povo de Israel, eles conheciam a promessa. Eles sabiam o que ia acontecer. A murmuração começou com aqueles que estavam caminhando com eles. Com quem que você tem andado? Com quem você tem partilhado as suas dores? São pessoas que vão te ajudar a enxergar o milagre ou vão fazer você aumentar a sua murmuração? Quem que influencia quem? Porque, afinal de contas, quem tinha a promessa era o povo hebreu. Mas eles estavam sendo influenciados pela murmuração. Eles sabiam que o Senhor enviaria um libertador. Eles conheciam a história. Aqueles que andam conosco, eles podem aumentar a nossa fé, ou podem aumentar a nossa murmuração e o nosso medo. Na caminhada da nossa vida, nas travessias que nós fazemos, muitas vezes a gente não consegue escolher quem vai estar do nosso lado, mas nós temos que escolher a quem nós vamos ouvir. Nós temos que escolher a quem nós vamos servir. E Josué convoca o povo, aí eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque naquele meio daquele povo tinham aqueles que não queriam servir ao Senhor. No nosso meio existem pessoas.
A palavra de Deus nos afirma que no fim dos tempos viriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Enganariam a quem? Aos cristãos. Não enganaria quem não é, engana quem é. Então, por isso, nós precisamos ficar alinhadas. É como nós olhamos para as circunstâncias da vida, que vai fazer com que nós tenhamos uma vida diferente, um posicionamento em meio aos ventos contrários. Durante todas as batalhas que nós enfrentamos, muitas delas nos deixam vulneráveis, nos deixam fracas, nos deixam doloridas, nos deixam com medos, tristes, nos sentindo abandonada. Mas o nosso olhar vai nos fazer continuar de pé. Falando em olhar, tem um olhar na Bíblia que me chama muita atenção, que eu gosto muito, que é o olhar de Simeão. Lá em Lucas capítulo 2, eu não vou pedir para vocês abrirem, eu vou contar a história, porque o tempo anda, daqui a pouco a Lúcia mostra os 10 minutos para mim. Já mostrou, Lúcia? Misericórdia. Simeão, ele havia orado, e ele havia pedido para Deus que ele queria ver o Salvador do mundo antes que ele morresse. E o Espírito Santo revelou a ele que antes dele morrer, ele veria o Messias. E a palavra de Deus está lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, que Jesus, com 8 dias de nascido, foi levado pelos seus pais ao templo. E Simeão, movido pelo Espírito Santo, foi nesse dia ao templo. A Bíblia fala que ele era uma alma bondosa, vivia em oração na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel, em comunhão com o Espírito Santo. Este lhe revelou que ele veria o Messias antes de morrer. Simeão pegou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: Deus soberano, agora o teu servo já pode ser despedido. Vou-me em paz, pois as tuas promessas têm cumpridos. Com os meus olhos eu vi a tua salvação, e todos contemplarão a sua manifestação, uma luz para as nações, para que Deus seja revelado, uma glória para todo Israel, o teu povo amado. Ele queria ver, e o Senhor mostrou, o Senhor revelou. Pode pedir se você quer ver, que o Senhor vai mostrar, o Senhor vai revelar. Mas sabe por que Simeão viu? Porque o coração dele, os olhos dele estavam alinhados ao Espírito Santo de Deus, e ele procurava o Messias. Os olhos dele sempre procurou o Messias. Os nossos olhos têm que estar alinhados ao plano da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Simeão, ele leu a promessa que foi dada lá no Éden para Adão, que o Senhor enviaria o Cordeiro de Deus, a redenção para um povo, então restituiria a comunhão. Simeão leu essa promessa, ele orou, ele desejou ver essa promessa se cumprir. A promessa foi dada a Adão, quem viu se cumprir foi Simeão. E no momento em que ele viu a promessa se cumprir, Deus deu uma outra palavra, uma outra profecia para Simeão. E Simeão olha para os pais, para Maria e para José, e ele diz assim para Maria e para José: este menino será aquele que irá mudar os caminhos de Israel. Esse menino irá trazer salvação para muitos e perdição para aqueles que não o recebem. Ele seria um homem de contradições. Se o olhar fosse para a salvação, veria a salvação. Mas se não fosse, não veria a salvação. E ele diz: mas você, Maria, uma espada lhe atravessará a alma. Quando foi que uma espada atravessou a alma de Maria? Quando ela estava aos pés da cruz, vendo o seu filho ser morto, crucificado. E Jesus olha para ela e diz: mãe, aqui está o teu filho, olhando para João. E olha para João e fala: filho, aqui está a sua mãe. Simeão, ele viu o Messias em forma de revelação divina ser morto e crucificado. Mas ele continuou adorando, porque isso não abalou a fé dele, porque os olhos dele estavam fitos no cumprimento da promessa. Ele não viu Jesus
morrer e ser crucificado. Ele morreu antes. E João, lá na ilha de Patmos, quando escreve o Apocalipse, ele escreve no capítulo 21, eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque a antiga terra já não existe mais, o mar não existe mais. E eu vi a nova Jerusalém. E eu vi o Cordeiro de Deus descendo da cidade santa para buscar a sua noiva. João viu a visão que Simeão recebeu do Cristo crucificado. Ele estava ao pé da cruz. Mas ele teve a visão do novo céu e da nova terra. Mas ele não viu. Amadas, vocês conseguem entender que nós somos a continuação dessa história? Deus dá uma promessa a Adão, que ele enviaria o Cordeiro, que tiraria o pecado do mundo. Simeão pede para que os seus olhos vejam essa promessa se cumprir, e ele vê. Deus dá para Simeão uma profecia de que o Cordeiro iria morrer, mas iria ressuscitar. João vê essa promessa se cumprir. Deus dá para João a visão da Jerusalém celestial. E nós estamos vendo essa promessa se cumprir. Em Apocalipse, o Senhor revela a João que nós passaríamos por tempos difíceis, por tempos dolorosos, por guerras, lutas, aflições, um mundo cruel, um mundo vil. As pessoas se apostatarão da fé, as pessoas se voltarão um contra os outros, os pais contra os filhos contra os pais. Mas ele afirma que nós entraríamos para os portais da Jerusalém celestial, se nós permanecêssemos firmes. Nós somos a continuação dessa história. Nós precisamos permanecer com os olhos fitos naquele que escreve a nossa vida e a nossa história, mesmo quando a ventania chegue, mesmo quando o câncer chegue, mesmo quando você termine todo o ciclo de quimioterapia, faça os exames, faz radioterapia, tira a mama, fica careca, cresce cabelo, opa, vou fazer uma festa, acabou, eu venci, fiz um festão. Um mês depois o médico falou assim, olha, não acabou, a quimioterapia não fez efeito para você. Agora você já está com metástase linfática. Então agora é só você aproveitar a sua vida, que nós não sabemos o tempo determinado. Mas o Senhor continua escrevendo a nossa história. Não foi um vento, foi um tufão. Me rodopiou e me derrubou. Mas onde estavam os nossos olhos? Onde estavam os meus olhos? Naquele que conhece a minha história. Naquele que escreve a minha história. Naquele que cumpre aquilo que Ele promete. E se nós conhecermos a palavra de Deus como nós somos conhecedoras, nós temos uma promessa de Deus para cada dia do ano, não é? Muitas promessas. Mas sabe o que tem mais do que promessa na Bíblia? A palavra não tenha medo, 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 não tenha medo. Porque a gente não pode ter medo. O medo não pode nos paralisar. O medo não pode nos impedir, não pode nos cegar. Nós temos que continuar alinhados à promessa, a contemplar a Cristo, a viver a palavra de Deus. E já para encerrar, Lúcia, eu quero fechar com vocês voltando no livro de Deuteronômio. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, capítulo 20, verso 3 e 4. Diz assim: não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhe dar a vitória. Essa é a certeza que nós temos. E porque parece muitas vezes que está demorando tanto para a vitória chegar. Porque parece muitas vezes que a nossa luta não tem fim. Quantas promessas a gente recebe e parece que essas promessas não se cumprem. Quantas palavras a gente recebe e parece que não chega para a gente. Para todo mundo dá certo e para a gente não dá. Para as pessoas é fácil e parece que para a gente não é. Por que será que o nosso coração muitas vezes se inclina e nós ficamos na expectativa de Deus se manifestar? Por que é que Deus não age?
tão rapidamente na nossa vida? Por que é que demora tanto? Quantas vezes você já perguntou isso? Por que é que demora tanto? E você sabe o que o Senhor me revelou nessa história? O verso 17 de Êxodo. Deus fala assim para Moisés, antes do povo sair do Egito, Deus vai falar para Moisés o que vai acontecer. E Deus, o versículo fala assim: quando o faraó deixou o povo sair do Egito, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Pois Deus disse, se eles se defrontarem com a guerra, eles vão se arrepender e voltar para o Egito. De uma vez por todas, nós temos que entender que nos processos da nossa caminhada, o caminho mais longo, muitas vezes, e com certeza é a proteção de Deus. Eles podiam ter feito uma rota curta, mas naquele momento, se eles vissem os filisteus, o medo ia dominar, eles iam voltar para a escravidão, eles iam voltar para o Egito. Deus os levou para a rota mais longa, para a rota mais cansativa, para a rota mais difícil, porque Deus queria guardá-los. Ali não era o momento de enfrentar os filisteus, ia chegar o momento de enfrentar os filisteus, igreja. Vai chegar um momento em que nós vamos contemplar o Jordão se abrindo para a gente alcançar o cumprimento da promessa. Mas enquanto não chega, enquanto está demorando, você pode ter certeza que é porque você não está preparado. Eu não estou preparada para receber o cumprimento da promessa. E Deus simplesmente está me guardando. Então, da próxima vez que vier esse pensamento, por que demora tanto? Você fala, Deus, obrigada porque está demorando tanto, porque o Senhor está me guardando. Porque no tempo certo, quando eu estiver preparada, a promessa vai se cumprir. Ela vai se cumprir. O Senhor nos guarda, o Senhor nos leva para caminhos mais longos, porque Ele sabe o que está no nosso coração. Porque Ele sabe o que vai acontecer. Então, somente Ele fala no verso 13 do capítulo 14, não tenham medo, fiquem firmes, observem o Eterno realizar hoje a obra de salvação a favor de vocês. Olha que coisa linda, olha o que o Senhor fala por meio de Moisés. Olhem bem para os egípcios, porque essa é a última vez que vocês vão olhar para eles. Vai chegar um momento que Deus vai falar, Andréia, olhe bem para essa sala de quimioterapia, porque é a última vez que você vai entrar nela. Deus vai falar para você, olhe bem para a sua luta, porque é a última vez que você vai lutar. Olhe bem para essa petição, porque é a última vez que você vai pedir. Vai chegar o tempo que vai ser a última vez. Mas enquanto não chega a última vez, o Senhor vai nos fortalecer. E o Senhor nos chama a viver nessa condição de obediência. Vai chegar o fim do sofrimento, vai chegar a cura, vai chegar o fim da dor, vai chegar a alegria sem fim. Pode ser que não seja aqui, pode ser que seja quando o Senhor voltar, mas vai chegar. Vai chegar, e se os nossos olhos estão fitos nisso, que vai chegar o fim, que vai ser um dia, que vai ser a última vez que nós vamos sofrer, que nós vamos chorar, isso deve nos fortalecer. E o Senhor fala para você essa tarde, vai chegar a última vez, vai chegar a última vez. Eu creio que nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima, de um Deus que está à porta e que volta em breve para buscar a sua igreja. Um Deus que nos ama a tal ponto que nos fortalece nos ventos contrários, mesmo quando nós murmuramos, mesmo quando nós blasfemamos, mesmo quando nós temos medo, mesmo quando nós nos sentimos desamparados. É esse Deus que se aproxima, que tem que ser o nosso alvo em nome de Jesus. E aí pode vir o vento que for, a tempestade que for, o furacão que for, em qualquer travessia que você esteja, se apegue nas promessas de Deus. Vamos ficar em pé? Eu quero afirmar para você nessa tarde, que há um Deus olhando para você, há um Deus satisfeito com o que Ele está vendo, há um Deus que olha para mim e para você e diz, ainda existe um povo que acredita que eu estou no controle dessa terra.
Ainda há um povo que acredita que não foi em vão todo o meu sacrifício na cruz do Calvário. Há um Deus que olha para a nossa dor, o nosso sofrimento, e diz que um dia ele vai ter fim. Pai querido, eu quero mais uma vez te louvar e te agradecer pela tua palavra revelada aos nossos corações. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra tem palavras de vida eterna. Obrigado porque um dia o Senhor nos enviou o Consolador, que nos consola das nossas dores, das nossas dificuldades, que nos traz a direção, que é amigo, que é companheiro, que é o mestre. Obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem fortalecido os nossos passos. Obrigada, ó Pai, porque nós sabemos que muitos ventos ainda virão, mas nós sabemos que se nós estivermos alinhados a Ti, eles não vão nos derrubar. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos afirma que um dia será o último dia em que nós veremos a luta, a dor, o sofrimento. Pai, obrigada porque eu sei que para muitas mulheres nessa tarde, esse dia será em vida, esse dia já está chegando, e que a luta acabará, que a cura virá, que a dor cessará, que os seus filhos voltarão para o altar do Senhor, que a miséria cessará. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, e nela nós cremos e por ela nós permanecemos. Pai, que no nome de Jesus o Senhor permaneça conosco em todas as travessias e caminhadas da nossa vida. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Vai em frente, o melhor ainda está por vir, Andréia. E o seu mimo veio lá da França. Podem sentar, amadas. A Lucy está aí. Vem a Lucy e a Tati aqui um pouquinho. Olhem para essas meninas lindas. Vocês viram uma parte do que está lindo aqui, mas vocês vão ver lá embaixo. Então, a arte dessas duas, nós queremos agradecer, tá? Porque trabalharam muito, viu? Eu dei muito serviço para elas. Eu falei assim, eu posso ajudar a carregar a cadeira, ajudar a levar, buscar coisa, mas esse dom aí essa decoração é com vocês. Então, eu gostaria que vocês agradecessem elas, porque palmas para elas, está tudo lindo lá embaixo. E a Ângela também, viu, Ângela? Você também estava junto com elas. Vem aqui também. A Ângela é outra, que tem mãos de fadas. E depois lá embaixo nós vamos agradecer também a Ivani, que está com a família lá trabalhando, preparando. A Ivani é Débora da Presbiteriana Conservadora também. E as 3 aqui da IPI, tá bom? Obrigada, meninas. Deus abençoe sempre. Então nós vamos descer, nós já oramos, nós vamos descer nesse tempo de comunhão. As mesas têm 7 lugares, vocês ficam à vontade para sentarem com as amigas. Aí eu vou dar um tempo para vocês conversarem e depois, aí a gente vai ter um tempo para apresentar umas convidadas que vieram, convidadas da Andréia, um tempinho para a gente compartilhar algumas coisas, tá bom? Meninas, descendo, siga esse fluxo aí, esse pessoal que está descendo as escadas, todas conseguem descer a escada? Porque tem rampa do outro lado, mas só que está chovendo, né? É só seguir esse fluxo, essa mulherada aí.